Boa noite, internauta UOL. Eu sou Priscila e estamos começando mais um bate-papo com convidados. Hoje recebendo o cantor, compositor e multi-instrumentista Ed Mota. Tudo bom, Ed? Tudo bem? Tudo certo. Ele está aqui para falar do novo disco dele, o nono, que é todo em inglês. Ele tocou inteiro, é este aqui, Chapter 9, né? Que é em inglês. Isso. Então, capítulo 9 em português. Como que é o capítulo 9 da sua vida? Poxa, o capítulo 9 é um capítulo diferente, assim, é um capítulo que começou por acaso. É até muito bom, já que eu gosto tanto de improviso, né, assim, o improviso do jazz e tal. E esse é um disco que ele surgiu de uma forma improvisada. A maneira que esse disco, enfim, eu entrei no estúdio para registrar algumas músicas que eu já tinha. Essas músicas não eram de improviso, né, eram composições que eu já tinha elaborado, já tinha preparado e tal, mas eu não tinha uma formatação ainda assim na minha cabeça do que eu faria em cada canção, como elas seriam. Daí entrei no estúdio para fazer uma demonstração para os músicos, uma fita demo, né, e gravando sozinho aqui em São Paulo, gravando bateria, baixo, guitarra, não sei o quê. Em seguida, aí eu comecei a conviver com essa gravação e achei que essa gravação, muito incentivada também pela trama, pelo João Marcelo, todo mundo, falando, poxa, se você gravar isso de novo, vai perder a espontaneidade desse lance. E sabe assim, tinha algo ali diferente. Se eu fosse passar com músicos tecnicamente mais perfeitos do que eu, de repente ia perder uma essência ali de alguma coisa, né? Então, isso é curioso. Acho que essa é a grande faceta desse disco, foi o acaso, né? E você falou que entrou para fazer um registro, meio que uma demo. Já tinha as letras, porque é todo cantado em inglês, já tinham as letras ou isso também foi surgindo? Isso foi depois, eu já tinha, aí eu gravei tudo no estúdio, a base, já tinha as músicas e tudo, e em seguida esses temas foram letrados, né? Eu mandei os temas pro Rob Gallagher, que é um cara, um inglês, cantor e compositor, que era da banda Galliano e que hoje é do Two Banks of Four, um projeto eletrônico, não sei o quê. E a faixa The Man from the Oldest Building é uma música que faz parte do musical 7 que eu fiz com Cláudio Botelho e Charles Miller. E no musical ela está em português, né? Chama-se Se Essa Rua, no musical Se Essa Rua. Daí o Cláudio fez uma letra em inglês, porque o disco era todo em inglês e tudo isso, né? Mas as letras, não só nesse disco, mas em toda a minha obra, sempre eu fiz assim, sempre fazendo as músicas primeiro e depois elas são letradas. E por que você resolveu letrar em inglês dessa vez? Eu tive vontade de letrar em inglês, quer dizer, não posso dizer porque o clima das músicas pareciam ser em inglês, porque eu acho que o clima de tudo que eu faço, na verdade, da maioria das minhas músicas são em inglês, assim, com raríssimas exceções. Sei lá, o Farmácias, Falso Milagre do Amor, o Samba Azul, que é o Samba Azul. Mas também ficaria engraçado o Blues Samba, né? Mas assim, o lance do inglês, eu tenho vontade de gravar um disco em inglês há muito tempo já, assim, isso desde sempre, porque é a língua mãe dos primeiros discos que eu ouvi na minha vida, assim. Talvez de uma grande parte da minha geração. Hoje eu acho que existe até uma valorização benéfica da cultura brasileira, da música brasileira, tudo isso, mas eu venho de uma geração que tinha uma turma que não era muito ligado nisso, era absolutamente colonizada e tal. Então, assim, o meu inconsciente está falando inglês, entendeu? Assim, o tempo todo. Então era uma... E para mim era curioso fazer um disco de canções inéditas em inglês e não cantar em inglês, que eu também tenho vontade algum dia na minha vida e tal, cantando músicas, sei lá, de outras pessoas, standards e tal, que é a coisa que sempre rola, eu cantando inglês ou italiano, espanhol e tal. Não, músicas inéditas, sei lá, nesse caso seria em inglês, mas eu adoraria também que fosse em francês ou em espanhol, enfim, numa língua diferente do que a minha língua, da língua que eu nasci falando, né? Legal, eu vou dar uma dica aí para quem está assistindo a gente agora.
do lado direito do player, aí onde você está assistindo a gente, tem um link para você baixar o álbum inteiro gratuitamente. É o albumvirtual.trama.uol.com.br. Você baixa todas as faixas desse disco. Como que é, antes de eu passar o oi aqui, que a galera já tá puxando minha orelha, como que é agora disponibilizar tudo de graça? Você acha que é o caminho para combater a pirataria e o quanto isso pode te prejudicar, de repente, como compositor, já que você ganharia também em cima da vendagem dos discos, né? Claro. Não, na verdade, ele sai de graça teoricamente para as pessoas, mas é o mesmo ato que as pessoas têm de assistir televisão, né? Quando você liga a televisão, quando você, sei lá, as pessoas estão assistindo a gente aqui agora, as pessoas não estão pagando por isso. Tem um patrocinador que está pagando para que você esteja aqui comigo me entrevistando. Então é o mesmo caso do meu disco, quer dizer, então que é interessante até comentar com o pessoal que baixa, às vezes, o disco do Orkut, de outros lugares e tal. É interessante entrar no site da Trama, né, trama.com.br, e pegar, através do site da Trama, que ali vocês vão estar dando força, sabe, pro patrocinador que ajudou a pagar meu disco, entendeu? Quer dizer, então, assim, ali a ideia dessa coisa do disco gratuito, que não é gratuito, quer dizer, tem uma pessoa que paga por um espaço de imagem, né, em troca dessa ideia do disco gratuito. É interessante que as pessoas visitem o site da Trama, porque aí a gente vai realmente, essa troca vai existir, entendeu? Vai sustentando isso. Vai sustentar essa ideia. Legal, ó. Cardoso tá dando boa noite para você, Edilberto também, aliás, é ele que manda a primeira pergunta. Boa noite, Ed. Admiro muito o seu trabalho e profissionalismo. Gostaria de saber qual a influência e inspiração que você teve para o novo projeto e se pretende alçar voo na carreira internacional iniciado por esse trabalho. Não. A carreira internacional ela não iniciou por esse trabalho, não. Os discos instrumentais, o Duitza e o Estelon, foram os discos que projetaram minha carreira mais para fora do Brasil. E, no caso, a expectativa que existe fora do Brasil para um artista brasileiro é que você cante em português e não em inglês. Então, assim, o objetivo desse disco, de nenhuma forma, foi isso. E a influência desse disco, esse disco é uma mistura de tudo que eu escuto, assim, de tudo que eu gosto. É claro que ele tem uma linha, assim, ele tem um fio, um editorial, um pouco, eu diria, um editorial rock, assim, que eu acho que nunca apareceu na minha música, e que é uma coisa que eu tenho trânsito e sei lá, admiração, uma série de coisas desde sempre, desde criança e tal. Então, talvez é o meu disco mais que tem que tem a moldura mais rock, assim, em alguns momentos, né? Legal. O Cardoso volta aqui para saber o que você acha dos estilos musical de hoje em dia e o que aconteceu com as inspirações das grandes músicas dos anos 70 e 80. Eu acho que a música, nesse período, ela tinha um compromisso comercial, sempre teve, desde Bach fazendo música por encomenda para a igreja, né? Já tinha um compromisso comercial aí, mas eu acho que hoje esse compromisso é cada vez mais exacerbado, assim, as pessoas, eu acho tudo muito falso, assim, tudo fake, né? O sujeito é um jazzista fake, é um punk fake, né? Tudo bem construidinho, assim, tudo meio de boutique, né? Tudo arrumadinho no espelho, assim, né? Acho meio sem emoção, né? Sem verdade, né? O Luiz, dos Estados Unidos. Olá, Ed Malta também coleciona vinis, na maioria old school funk. Qual o disco mais raro na sua coleção? Poxa, difícil. Tem alguns, assim, sei lá, o Moacir Santos, coisas. De soul funk. Eu tenho o disco da banda The Sidewinders, chama-se Flathead Hustling. Esse disco é bastante raro, muito raro mesmo. É um terror. No eBay
é uma coisa horrível de cara. Como que você caça essas raridades? Muita coisa na internet, sites do mundo inteiro, assim, mas... E discos pelos sebos do Brasil inteiro que eu viajo, e as cidades do mundo quando eu viajo também. Estou sempre atrás dos discos usados e pessoas que eu conheço pela internet. Por isso, a internet mudou minha vida nesse lance do colecionismo, assim. Isso ficou mais sério, ficou mais grave na minha vida, assim. É uma parada meio que obrigatória? Toda vez que você desce em algum lugar, você ia atrás de um sebo? Não, totalmente obrigatório é chegar a colocar a mala, ou às vezes nem dá para deixar a mala no hotel, é conhecer o sebo local e almoçar num restaurante bom do lugar, entendeu? É sempre a mesma coisa. Legal. Gustavo, Ed, além de ser o fã, tem um grande acervo de discos e CDs lançados nos anos anteriores. Posso esperar com grande firmeza um bom conteúdo em seu disco, mesmo sendo em inglês? As pessoas têm medo quando a gente muda, assim, né? Ou de estilo, ou resolve mudar a língua. Claro. O que o Gustavo pode esperar aí dessa mudança? Eu acho que espera a mesma coisa, né? O mesmo cara, né? Veio da mesma forma, né? Vem da mesma forma, né? Apesar de ser diferente, né? É algo diferente, vem do mesmo artista, né? Ana Maria Vieira. Olá, boa noite. Gostaria de saber o que você pensa do futuro da música popular brasileira. Não acha que estamos com muita mesmice? Tem um lado da mesmice, mas o curioso é que existe uma geração aí de jovens assim, que estudam música e tudo isso. Eu não tenho tanto contato com o que está acontecendo de realmente interessante e criativo, né? Tecnicamente correto, você pode encontrar um monte de músico numa escola de música, não um monte também não, porque também não é assim não. Vai numa escola de música, a gente tem 2, 3 e olhe lá, né? Mas assim, sei, eu acho que essa mesmice não é uma exclusividade do Brasil, eu acho que é mundial isso, assim, o que se faz na arte de hoje é permeado pela mesmice, assim. Eu acho que em cinema, música, do mundo todo, não é o Brasil, não é culpa do Brasil, não é porque é terceiro mundo, nada. Você chega em Londres, tá todo mundo interessado no último disco da Madonna, e para mim isso não é a mesma mesmice, entendeu? Só que é a mesmice que fala inglês, entendeu? E você arrisca um palpite do porquê isso acontece, assim? De repente, a mídia, a internet que meio que pasteuriza as coisas? Acho que o mundo foi ficando cada vez mais rápido, né? Mais rápido é o dinheiro, né? Tem um dinheiro correndo enlouquecedor de coisas, dinheiro sendo produzido, assim, meio do nada, né? E as pessoas, não sei, as pessoas não têm muita noção, assim, desse momento. Por exemplo, a gente está falando de internet, assim, né? Poxa, a grandiosidade que a internet tem, assim, as pessoas usam muito pouco disso, né? Você usa a internet para usar, sei lá, o MSN, um negócio de foto, uma besteirinha ou outra, assim, sabe? A internet é muito mais do que isso, assim, né? A internet é uma biblioteca gigantesca, espetacular, assim, né? Então, acho que tem um despreparo, talvez, ainda para o que está acontecendo nessa área da tecnologia, né? E voltando um pouquinho na pergunta da Ana Maria, ela falou da música popular brasileira, você falou que não está muito ligado no que está acontecendo de interessante. Quais as últimas coisas interessantes que você pescou por aí? As últimas coisas? Poxa, porque eu sou assim totalmente ligado na coisa, não posso dizer do passado, né? Que senão fica parecendo parece que tem que fazer quando fala passado, né? A palavra passado com lettering todo rococó, assim, né? Com lettering, o passado com... mas é meio que isso, assim, a minha ligação por exemplo, com música, do que aconteceu antes, assim, tem a ver com a parte criativa, de
sei lá, composição, tudo, mas tem um aspecto de timbre, assim, sonoro, né? Eu não gosto do som de hoje. Eu estava ouvindo agora mesmo, antes de vir para cá, um amigo me deu um disco de presente do saxofonista Kenny Garrett. E assim, é interessante, os caras tocam bem pra caramba e tal, mas se eu comparar com um disco médio de jazz da década de 70, 60, 50 ou 40, puxa vida, eu prefiro muito mais escutar aquilo, assim, sabe? Então, mas assim, não, agora eu lembrei uma coisa que é interessante falar, porque fica assim, parece um niilista total, né? Não é isso. Tem uma coisa muito interessante nova, que eu acho que vai pintar, vai sair daqui a pouco, que é a Orquestra Rumpilés, da Bahia, que é liderada por um saxofonista chamado Letieres Leite. Isso é um lance assim, que mistura os ritmos do candomblé com uma coisa meio jazzística, em umas harmonias, algo meio Moacir Santos, tem hora que fica meio clássico, enfim, várias coisas, né? Isso é uma das coisas que está aí. Eu estava aqui falando porque a gente pensa, a gente esquece, né? Porque, na verdade, a Ana Maria tem razão. A mesmice, ela grita, ela fala mais alto, né? E às vezes o brilhante, ele está ali, ele está no meio daquela, né? Isso é um brilhante. O trabalho da Orquestra Rumpilés é a coisa mais legal, não só de Brasil, não. E Tipo, tem na internet, para quem quiser dar uma Tem, eles estão no visitada? MySpace, a Orquestra Rumpilés está no MySpace e deve... internet, Não, mas as pessoas... Santo Google faz tudo, né? Faz tudo, né? Legal. Ana Lemos, Ed, sou sua fã, mande um beijo para mim, por favor. Um beijo. A minha pergunta é, e se você pensa em fazer músicas para filmes no futuro? Um beijo. Eu penso em continuar fazendo, na verdade, né? Eu já fiz muitas, né? Desde 1990, né? Já fiz várias trilhas, né? Várias. A última participação que eu fiz para o cinema compondo foi o filme O Caixa 2, do Bruno Barreto, que eu fiz o tema de abertura e fechamento com o Cláudio Botelho, letra do Cláudio. Eu até cantei com a Fernanda Takai, do Pato Fu, a abertura do tema. Esse é um tema que as pessoas ainda, sei lá, como não tocou e não saiu o disco, então ficou um pouco perdido isso. Legal. Como que é? Uma pergunta que eu faço meio para todo mundo que faz para trilha, porque eu tenho essa curiosidade. Compor para trilha, porque geralmente você tem o roteiro, você tem aquilo. Quando você vai fazer um disco seu, você está totalmente livre, você pode fazer o que te der na telha, né? E claro. Para trilha sonora, tem alguns parâmetros que você tem que seguir, uma visão do diretor ou do roteirista, enfim. Queria saber o que você prefere, se isso te deixa tolhido de fazer alguma coisa, ou na verdade, você vê pelo lado do desafio, que você pensa em uma coisa, mas não pode fazer, tem que adaptar. Claro. Na verdade, existem dois tipos de maneiras assim, de trabalhar com trilha, né? Tem a forma americana, Hollywood, assim, que é super, sabe, é cronômetro na mão, na hora que o cara abrir a porta tem que ser um acorde tal, que é maravilhoso isso, né? Isso seria muito trabalhoso de fazer, eu adoraria fazer, quer dizer, adoraria fazer, mentira, coisa trabalhosa eu não gosto muito de fazer, não. Eu gosto de fazer meu disco, que é trabalhoso, é uma coisa que eu gosto, né? A minha maneira de fazer trilha talvez seja mais a forma europeia, assim, sei lá, a maneira que o Nino Rota fazia trilha pro Fellini, não era uma coisa assim cravadinha, tipo John Williams, assim, sabe? Na hora que, sabe, sei lá, o Mastroianni acendeu um cigarro, entra, tem um clima, assim, naquela cena você vai colocar esse tema e tal, mas não é tão tão fechadinho quanto o formato hollywoodiano, entendeu? Então eu sempre busco trabalhar dentro de um sistema que eu possa oferecer isso, entendeu? A não ser que eu tenha um orçamento hollywoodiano que me pague por esse trabalho, entendeu? Fã das antigas. Ed, esse novo CD é um sinal de uma nova fase da carreira? Ou podemos continuar contando com seu ecletismo, seu passeio pelos bons estilos da música? Acho que pode contar com o meu ecletismo, com certeza. Acho que é mais um capítulo, e o capítulo pode ser um capítulo, sabe, um capítulo azul, cinza e preto, e o próximo pode ser preto e branco, pode
ser uma página toda em vermelho, ou uma página em azul, ou verde, ou... Pois é, eu tava lendo aqui o release, que é do Cassim, que é um Cassim. grande produtor e músico também. Isso. E ele fala bastante disso, que o CD tem um clima meio sombrio, meio... o inglês, o inglês, você se inspirou no inglês lá da Inglaterra, que tem aquela totalmente, coisa total, não, cinza, chuva. chuva. E as letras têm esse clima, as letras do Rob Gallagher, que é em inglês, né? O lance dele, ele é meio um Edgar Allan Poe, assim, ele o clima do que ele faz, assim, é chuvoso, mancando, sabe, saindo do pub com dor tendo gota na perna direita, assim, entendeu? e um crime meio fantástico ao mesmo tempo, assim, né? Legal. O Binho de Oliveira, em quem você se inspirou para começar a cantar e compor? Para começar a cantar, acho que os primeiros cantores que eu me influenciei foram Ronnie James Dio, o Dio, né? E o David Coverdale, né? Era o Coverdale, a fase do Deep Purple, e o Dio na fase lá do Black Sabbath. Esses foram os primeiros cantores que eu imitei. E para compor? Para compor... Quando eu comecei a compor... eu comecei a compor dentro de uma estrutura de soul, funk. Então, era, enfim, Motown, James Brown e tal. Sacava o Stevie Wonder, mas nem me metia naquilo, sabe? Era sempre assim, não, deixa aqui, o James Brown já está me atendendo bem, entendeu? Porque no James Brown, apesar de ser maravilhoso, se você fizer 6 meses de aula de violão, você compõe qualquer sex machine. Mas... não dá para compor, não dá para tocar uma música do Stevie Wonder com 6 meses de aula, entendeu? É algo mais complexo. Não que isso seja mais importante ou menos importante, mas isso é um fato na música, né? Que as pessoas muitas vezes relativizam isso, né? Desde quando a técnica... Não, a técnica não pode estar na frente da ideia ou de forma alguma, mas a técnica existe, entendeu? E eu aprecio também e sei... Quando isso tem, sei lá, eu não tenho, eu gosto tanto do Never Mind the Bollocks do Sex Pistols, quanto gosto de Chick Corea, Light as a Feather, entendeu? Que é tipo o suprassumo do tecnicismo em música, assim, em música popular, claro, né? Se for falar em música clássica, aí tem Rachmaninoff, aí tem as tocatas de Mozart, não sei o que, né? Mas, enfim, música popular é algo extremamente técnico, entendeu? Um negócio difícil demais. E que as pessoas têm a tendência de implicar, igual as pessoas sempre implicaram com rock progressivo, assim, essa coisa. Os progressivos foram prolixos e tal. Os progressivos são sensacionais, né? Aí precisou, sei lá, o Radiohead falar para todo mundo que o Pink Floyd era bacana, para meia dúzia de modernex achar que, legal, progressivo. Que raiva disso, entendeu? Que coisa chata. A próxima pergunta é do Rogério. Qual ferramenta você utiliza e se utiliza para preservar seus direitos enquanto autor, levando em consideração a pirataria na internet? Acho que dá para estender a pirataria Sim. De maneira geral, né? Não, a pirataria não tem jeito, eu não tenho como... Eu tenho a minha editora e tal. A pirataria é pirataria. A pirataria é que nem um imposto que a gente paga e é revertido numa festa lá em Brasília, regada a Dom Perignon, né? Esse é isso, né? A gente é roubado o tempo todo, só muda de endereço, né? O Mauro. Ed, outro dia assisti uma entrevista sua na Globo News falando de sua experiência e de seu gosto musical em relação às trilhas sonoras. Você falou que curte muito as trilhas do David Lynch. Fiquei curioso, pois estamos trabalhando em espetáculo com inspiração nele. O que você me indica escutar além de Ângelo Badalamenti? Além do Ângelo Badalamenti. Para quem está fazendo um espetáculo, eu recomendaria escutar a Sinfonia Industrial que o Ângelo Badalamenti fez com David Lynch. Isso não saiu em DVD, só saiu em videolaser. É absolutamente incrível. É com a Julie Cruz, né, a cantora que participa de várias coisas que o David Lynch fez e tal. E acho maravilhoso. Nessa linha Lynch, Badalamenti, poxa, tem muita coisa. Na música clássica mesmo. Esse clima, o Badalamenti é uma mistura de
de Pierre Boulez, de Stravinsky, com a trilogia Berlim do David Bowie, assim, com Brian Eno, né? É Brian Eno com música clássica, né? É como se se o Brian Eno tivesse estudado música, mais ou menos isso. O Angelo Badalamenti é isso, assim. Eu adoro o Brian Eno, mas é se o Brian Eno soubesse fazer um acorde de 11ª aumentada no piano, entendeu? Isso é o Angelo Badalamenti. O Newman passa aqui para dar um elogio. Conheço todos os seus álbuns e sempre senti uma evolução na sua carreira. Desde o Segundas Intenções, venho achando muito interessante suas experimentações. Obrigado. O Cine Cremoso. Ed, impressão minha ou você renega o álbum Ed Mota ao vivo? Eu já reneguei mais, agora eu já estou mais paciente com ele. Na época, né, no calor do lançamento, porque ele fala-se tanto do Pirata, né? Ele foi um disco, assim, porque nos anos 70 as pessoas falavam um disco pirata, um bootleg de um artista, era quando você gravava um show e lançava aquele show, né? Não era pegar o disco da pessoa, sei lá, Led Zeppelin 4 e lançar o disco igualzinho, essa coisa tosca, assim, né? Não, era pegar o show do Led Zeppelin ao vivo no Aramaçã. E aí fazer um vinil disso. Enfim, nesse caso eu acho bacana, então. E quando que você parou de renegar ele, começou a ter mais paciência com você? Isso é recente. Quer dizer, eu não escuto ele, não tenho coragem de escutar esse disco, porque eu achei bem chato, assim, porque eu não sabia que estava gravando, não sabia que isso ia virar um disco, né? Era um naipe que tinha 6 membros, 6 instrumentos de sopro, e aí tinha tido um contratempo pessoal, então uma das pessoas não pôde participar do show. Então, assim, é um show cheio de probleminhas, assim. Mas é engraçado, eu não gosto da capa. A capa é terrível, eu sou super cuidadoso com isso nos meus discos, né? A capa é de um mau gosto abissal, né? Eu não tenho nada a ver com aquela capa daquele disco, né? Aquelas capas de designer preguiçoso, né? Que cita tipo, tem uma foto de show, assim, aí pega um trecho da luz de cima e usa no fundo e repete aquelas gambiarras terríveis de Photoshop, né? Cine completa a pergunta, que ele manda uma segunda parte aqui. Ed, você tem se tornado cada vez mais hardcore, entre aspas, se afastando do popular. É consciente ou uma busca pessoal pela profundidade da música? Não, é inconsciente. Eu, por exemplo, juro que eu achei que esse disco seria popular. A faixa 2, assim, ela é toda alegrinha, toda new wave, assim. Eu achei que ia tocar pra caramba, entendeu? E aí tá todo mundo achando sombrio, diferente, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito nisso, entendeu? Eu não fiz pensando nisso, não. Eu achei que seria popular, assim. Mas eu não faço pensando em fazer, assim, não sento no piano pensando em fazer algo de vanguarda ou algo popular, entendeu? Eu sento para fazer o que eu consigo, entendeu? É a minha expressão, minha necessidade do que eu tenho para fazer. Olá, Ed, assim como você, sou grande apreciador de vinis. Você lançará seu novo disco em vinil também? Pergunta o F. Ferraz. Sim. Ele vai sair ano que vem na Europa em vinil. Era no começo do ano, mas agora eu não sei exatamente quando é, mas isso vai sair com certeza. Como os últimos discos todos saíram. Mas você vai ter aqui no Brasil também? Vai ter importado, né? Vai ter nas lojas que. Mas aqui eu acho que não vai ser prensado, não. Tá certo. Rafael, você sempre acreditou no sucesso ou foi daqueles que disse, se rolar, rolou? Pra mim sempre se rolar, rolou. Eu nunca fui um success addict. Tipo, nunca fui ligado nisso, não. Assim, tipo. Se rolar, rolou, claro. Acho que é isso, né? Ozzy Vidal, qual o primeiro show que você assistiu? Aquele que despertou o coração para música? O meu primeiro foi o do Manual Prático em Niterói. Para mim foi surpreendente. Ah, obrigado. Primeiro show. Vários. Eu me lembro de um show do Azimuth, a famosa banda brasileira instrumental Azimuth, 1982, 83, na Sala Funarte, no Rio de Janeiro, que me despertou o interesse, porque eu já estava ouvindo muito o disco do Jeff Beck e tal, interesse pelos teclados, os sintetizadores analógicos e tal. Esse show me marcou muito.
nublada sem lua. A evolução, ela põe entre aspas, das carreiras dos grandes compositores tem mostrado sempre uma fuga do mesmo e uma busca, às vezes até assustadora, por estilos mais diferenciados, muitas vezes revolucionários. Assim, algumas parcerias inusitadas aparecem, como o cara do samba, e que grava com uma banda de axé, ou esses estúdios Coca-Colas da vida que estão acontecendo. Isso é uma forma de escapismo ou uma prova de que os artistas acabam se cansando deles mesmos? Isso aí eu acho que depende do cheque, né? Geralmente, né? Geralmente depende do cheque. Esse tipo de coisa aí é o cheque que manda, né? O cheque é que manda nisso aí. O checão chegou bonito, tá todo mundo na Coca-Cola, cantando misturado com todo mundo, dando abraço, rindo e o caramba. Eu tô lá também, bicho. Se me chamar, eu canto na hora. Se vier um cheque grandaço que vai resolver minha vida, vou comprar os vinhos que eu gosto, os negócios que eu preciso, tá entendendo? Eu vou, pô, não estou fazendo nada de errado, não vou matar ninguém, não estou roubando nada. Agora, eu não tenho essas sortes, assim, de fazer essas cafonices, essas misturas, assim. Me chamam, mas quando me chamam é sempre uma coisa legal, tipo Ed Mota e Miltinho, Ed Mota e não sei o quê. Tipo, me chamar para uma coisa braba mesmo, assim, eu queria, assim, eu acho legal, assim. Com que cafonice você gostaria de se misturar? Sei lá, bicho, mas é uma coisa tipo barra pesada mesmo, assim, tipo loucura. Não é assim... Porque às vezes o cafona, né? O cafona é relativo, né? Às vezes para todo mundo aquilo é super cool, mas para mim aquilo é o máximo do cafona. Então fica quieto, né? Mas eu digo mas assim, dá um exemplo de uma barra pesada. Sei lá, bicho. Putz, sei lá, cantar, fazer o show do Queen inteiro, eu fazendo o vocal do Queen, assim, sabe? Eu fazendo todas as músicas, né? Tocando só Queen, assim, com os caras do Queen, eu sou o vocalista, assim. Tipo, I want to break free, com aquele pedaço. Se pintar o cheque certo, eu falo, tá, e quando que é? E que hora que a gente vai e tal? Não é meu salário, não, eu sou profissional, eu sou americano, tá? Se o cheque é bonito, a gente tá lá, bicho. Se não tiver que fazer mal a ninguém e nenhum mal à minha pessoa e tal. E também, se a coisa for muito ruim, de preferência se estiver bem longe, pouca gente vê também, é melhor ainda, né? E um checão grandão e ninguém vendo é a coisa mais linda do mundo, né? Falando um pouquinho ainda da sua paixão por vinil, o Blowed quer saber o que você tem a dizer sobre o fato da última fábrica de vinil no Brasil ter fechado, se é um descaso com toda uma cultura que esteve presente em famílias por gerações. É triste isso, na verdade, porque é uma coisa louca, assim, essa coisa de por que o Brasil não tem uma fábrica. O mundo inteiro nunca parou com o vinil e é provado que o vinil está numa volta, numa moda enlouquecida aí. Tem gente que nem gosta de música que gosta de vinil, entendeu? Está totalmente assim, tipo, eu adoro vinil, todo mundo agora escuta vinil, entendeu? É incrível isso. É bom, por um lado, pelo menos vamos ver se vai aparecer agulha boa aí para vender, a gente não precisa, não sei o quê. Mas, assim, o vinil brasileiro, infelizmente, nunca foi um vinil de qualidade boa, assim, né? O vinil do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile, né? O vinil aqui do Mercosul nunca foi dos melhores, assim. Então, assim, é triste, mas ao mesmo tempo era interessante abrir uma fábrica com uma qualidade melhor, entendeu? Porque era uma qualidade ruim de prensagem, né? Não era uma coisa assim, tipo, nossa, acabou uma coisa tão boa que a gente fazia. Não é isso, acabou o que tínhamos, né? Mas o que tínhamos também não era bom, entendeu? A verdade é essa. Isso é até uma coisa que eu estava falando com o Cassim, a gente sempre fala sobre isso. O Cassim também é super colecionador e pesquisador e tudo isso. E a gente sempre fala disso, que todo mundo lamenta essa história, mas assim, mas os vinis eram ruins, entendeu? Assim, temos a qualidade de som e tudo isso, né? Você ganha muito vinil de fã, assim? Não ganha, não. Engraçado, isso eu acho que é coisa de cantora, porque algumas amigas cantoras eu percebo que elas ganham, assim, porque né, tem a coisa do assédio à mulher e tudo isso, né? Então tem bombom, tem joias, tem não sei o quê. Eu não sei, eu não ganho nada, eu acho que meus fãs não me dão nada não, bicho. Ninguém me dá nada não. Eu já ganhei uma gravata uma vez, eu guardo até hoje. Ganhei, onde foi?
Ah, não, no Japão, claro. Não, no Japão eu ganhei disco pra caramba. Os caras botavam discos no palco, assim. Botavam no palco, assim. Mas lá no Japão o salário mínimo é $3.000, então fica fácil de dar presente e tal. Eu fico feliz se o pessoal comparecer e curtir, pelo menos achar que tá razoável lá, já tô bacana, já é mais do que um presente para mim. Legal. Essa foi tipo de artista, assim, né? Uma frase pronta de artista, né? Tipo, é um prazer estar aqui, né? Bando de calhorda desses artistas, né? Ô racinha, por isso que eu adoro o Pânico, bicho. Que o Pânico acaba com os caras, né? Eu adoro isso, porque acaba com os artistas, eu detesto artista, bicho. Então, assim, é ótimo porque eles acabam com os artistas, aquilo é ótimo, os artistas naquelas situações horríveis, né? Verdade. Ed, tem aqui 2 perguntas parecidas. O Júnior, antes, agradece pela música às 6 da tarde, que ele fala que ajudou muito com a namorada dele. Que loucura, hein? E aí, o Júnior e o Binho de Oliveira querem saber sobre o Tim Maia, qual influência ele teve na sua carreira, e se é verdade que vocês não se davam bem, não tinham contato, como que era a troca de informações sobre músicas e dicas. Não tinha. Na verdade, eu não tinha contato nenhum com ele. Mas eu acho que troca de informação o Tim Maia também não tinha muito com ninguém, não. Eu acho que ele ficava meio na dele. E assim, não tinha... Nunca teve, mas também sem muito drama, assim, nada muito... Não tinha um relacionamento legal, mas assim, depois que eu me profissionalizei na música, né? Acho que ele tinha um pouco de ciúmes, não sei. Apesar de não ter essa troca de informações, não ser uma relação tão próxima, você chegou a ser influenciado por ele? Sim, eu acho que meu primeiro disco é nitidamente influenciado pelo Tim Maia. Assim, várias coisas, né? Você escuta... cheio de cacuetes do Tim Maia ali, é claro, entendeu? Porque era uma referência, né? Uma pessoa dentro da sua família que fez uma coisa dentro de música que eu gosto, que os primeiros discos dele eu acho maravilhosos, né? A fase dele até início dos anos 80 eu acho sensacional. Então, é uma coisa que, óbvio, que influenciou minha música, com certeza. Zinhão, o que você acha da música instrumental no Brasil, principalmente o jazz brasileiro? Melhoramos ou continua na mesma? Não, acho que, poxa, acho que melhorou, com certeza. Eu conheço uma geração aí de jazzistas espetaculares. Fica, assim, chato eu falar das pessoas que estão tocando comigo, mas quero dar 2 exemplos de jazzistas incríveis, assim, que são os irmãos Cabral, né? O Leandro Cabral e o Vitor Cabral. São jazzistas, assim, nível USA. E vários outros, entendeu? E, pô, Daniel Alcântara aqui, o trompetista, e assim, e outros, assim, poxa, pessoas que eu sempre trabalhei, Gessé, pessoas que já tocaram comigo, Rafael Vernet, Glauton Campelo, e, poxa vida, tanta gente lá, e pessoas que eu nunca toquei, digo assim, de nova geração, né, Kiko Continentino, o irmão do Alberto, o Alberto Continentino, como chama ele? Enfim, tem um monte de, tem gente pra caramba, né? Roberto aqui de São Paulo. Boa noite, Ed. O lance do swing é evidente na sua música, mas para quem viu você cantar alguns clássicos da MPB, deve concordar que é algo muito especial. Como fica o lance da música nacional? Ela não permite a mesma sonoridade do inglês? Qual o lance? Não, permite. Eu acho que tem várias músicas minhas que, assim, várias não, aí eu estaria entrando numa contradição, né? Algumas músicas minhas têm a ver com a sonoridade em português. Eu acho que eu canto legal em português também, me esforço e tal, mas não posso, é mais difícil, assim, é algo mais difícil para mim, assim, o fonema, para ficar tudo certinho, sabe como é que é? Ficar bonitinho, as sílabas, tudo legal, é mais difícil, não só para mim, mas eu acho que a língua latina é uma língua mais difícil, né? Nog, em primeiro lugar, parabéns pela riqueza de seu trabalho, em particular pela sofisticação das harmonias. Em segundo, a pergunta, onde você compra teus Fender Rhodes? Abraço. Isso eu comprei... Meu Fender Rhodes era da cantora Kátia, uma cantora dos anos 80, uma cantora cega. A Kátia cega, exatamente. Famosa Kátia eu comprei cega. dela, meu Fender Rhodes, que eu uso até hoje. Era dela.
Eu tenho um outro que eu comprei do Torquato Mariano, que é o famoso produtor, grande guitarrista também, músico, argentino, radicado no Brasil. Esse é o que eu uso no estúdio, esses dois. Mas esse da Kátia foi o que eu compus muita música nele, assim. Muita mesmo. Ed, você reclamou que não ganha presentes? Rogério está dizendo aqui que é cartunista e que vai te mandar um cartoon através do seu site. Por favor, manda lá. Obviamente é um cartoon seu. E ele coloca aqui, vai ser o primeiro presente de um fã. Aliás, você deve gostar de desenhos, pois Colombina está aí para confirmar. Exatamente. Não, eu sou absolutamente fanático por quadrinhos, né? Ainda tenho a sorte de ser casado com a quadrinista, a Edna Lopes, que também faz minhas capas, e fez um dos primeiros, talvez o primeiro quadrinho publicado por uma mulher no Brasil, que é o Amana ao Deus Dará, né? Então eu fico extremamente orgulhoso, sendo um colecionador de quadrinhos e fanático, né? E isso está presente na então, minha alma. Rogério vai te mandar um presente através do site que é edmota, com 2ts.com.br. Exato. O que tem no site, para quem não sabe, o que pode encontrar por lá? Poxa, no site tem bastante coisa. O site que também é feito pela ESNA, e que o site que entrou naquele livro da editora Taschen, dos melhores sites de música do mundo, né? Eu fiquei extremamente orgulhoso com isso. Com essa cara agora do com essa aeroporto? Cara agora, do aeroporto, Está naquele livro, os melhores sites de música do mundo. E aí tá o meu site lá. Aí, a gente navegando um pouquinho. Isso tudo ideia da ESNA, isso aí, essa entrada de aeroporto, né? Isso tem algo assim... É interessante assistir o Playtime do Jacques Tati, que tem um pouco dessa atmosfera. E o que tem aí? Olha, ali tem umas novidades, que é o negócio do meu aniversário. Que mais? Aí tem muita coisa. Tem na parte ali do histórico, da história, acho que biografia, se você entrar, tem uma janela atrás da outra, entendeu? Uhum. Tem várias janelinhas, e você clicar aí de novo na biografia, não na biografia não, no anterior, talvez. Legal. E tem bastante coisa. Ali sou eu, com minha mãe, meu pai, minha irmã e a Edna comigo, né? Muito legal. Então, para navegar, edmota.com.br. Marcos Prado, Edmota, parabéns, é um prazer falar contigo. Gostaria de saber sobre suas técnicas vocais. Qual dica você dá para quem está começando? Escutar muito, escutar música. Eu acho que é escutar música, escutar quem canta bem, né? E tentar imitar, não imitar o timbre, mas, enfim, observar isso. Eu acredito mais na observação do que nesse estudo formal, assim, de segunda, quarta e sexta, de 8 às 9 a gente aprende canto. Isso aí é legal mais para fazer para quem, trabalha com teatro e quer cantar também, quer sapatear, e quer não sei o quê, e quer escrever, agora, música, acho que é escutar. E essa coisa da aula de canto, o cacuete da aula de canto, eu acho muito chato o jeito dos cantores de aula de canto, assim. Acho chato. Apesar de adorar a música da Broadway, por exemplo. A Broadway é totalmente aula de canto. Todo mundo rola aquela saboneteira para cantar, e respiração e tudo isso. Mas na música, sem ser Broadway, sem ser ópera, né? Música clássica e Broadway, eu acho chatíssimo, assim. Mas ao mesmo tempo não falta um básico para as pessoas, assim, porque antigamente tinha até aula de música, para você ter uma ideia na escola. Uma ideiazinha, mas hoje em dia as pessoas não sabem o que é timbre, não sabem diferenciar melodia de música, de acorde, O que é interessante é ter, eu acho que é sempre. Acho que o bom é estudar um pouco de piano, né? O piano é meio que né? O piano é meio um alho, assim, né? Todas as comidas do mundo usam alho, né? O piano é meio aquele refogadinho de antes de fazer qualquer coisa, sabe? Acho que o piano tinha que ser condição sine qua non, assim, para qualquer músico, né? Legal, olha, o Cine
manda novamente uma pergunta. Você tem falado constantemente das suas experiências positivas no Japão. O que os japas veem tanto nos artistas brasileiros desde dos tempos da Bossa Nova? Os japoneses são... Acho que eles, na verdade, os japoneses são os pesquisadores profundos, não só da cultura brasileira, mas de tudo. É porque como... Claro, chega aqui no Brasil que as pessoas gostam do Brasil. Mas os japoneses têm a mesma relação com a música brasileira com, sei lá, os colecionadores e os fissurados em música e tal, com o jazz da Romênia, com música da União Soviética, da Polônia, da França, de tudo quanto é parte do mundo, assim. Os discos ficam separados por país e tal, e é em quantidade razoável, assim. É claro que existe uma relação maior com o Brasil, né? Os japoneses têm uma relação maior com o Brasil. Mas, assim, no mundo de música, poxa, é com tudo. Com a Argentina, eles estão... eu assino uma revista chamada Latina, que eu não leio nada, é só para ver o que está acontecendo lá, né? E no Japão. E está tendo uma febre de tango no Japão, que eles vendem absolutamente tudo, assim, roupa para dançar tango, vídeos de tango, coleções e coleções de tango, clubes de tango, canal de vídeo de cabo que só passa tango o dia inteiro, entendeu? Ensinando a dançar músicas e não sei o quê. Enfim, então não é só essa coisa Brasil, assim, né? Eles têm um interesse por tudo, né? O japonês é bem CDF, né? Quando gosta de uma coisa, japonês ser superior total, bicho. Os caras estão noutra, né, meu? A gente tá foraço, né? Os caras estão no negócio certo, né, meu? Tipo, eles só gostam do que é bom, assim, né? A próxima pergunta é do Ozzy. Ele quer saber o que você acha da tão badalada Amy Winehouse. Acho sem graça, assim. Acho... Cantora branca cantando soul, eu conheço algumas mais interessantes. Entre elas a Renee Geyer, que é uma cantora australiana, maravilhosa, viva ainda. Ela deve ter uns 60 anos agora, 50 e poucos, sei lá. Eu acho assim, acho chato. E eu tenho uma certa implicância, que eu acho fake, todos esses escândalos e o suposto... A suposta atitude da Amy Winehouse eu acho totalmente fake, assim. Acho que se fosse de verdade ela não estaria numa gravadora grande fazendo música comercial, tocando no rádio o dia inteiro e todo mundo adorando ela. Então, pra mim, já é mentira aí, entendeu? Se fosse revolta mesmo, loucura mesmo, ela estava jogando garrafa no público, sei lá em quem, entendeu? No presidente da gravadora, entendeu? Mas ela anda batendo nas mas pessoas. Mas ela dá umas batidas no outro, mas é muito, sabe? No, sabe? Um negócio comercial pra caramba, entendeu? E aí na hora dela fazer a música dela, ela faz um no, e aí ela vai querer bater em alguém porque faz aquilo, entendeu? Pelo amor de Deus. Não. Edu SP22, boa noite, Ed. Na sua última apresentação no Altas Horas da TV Globo, você teve um pequeno mal-estar com um jornalista do Fantástico, o Álvaro Pereira Júnior, que também é colunista da Folha. Explica o que aconteceu, para quem não sabe o que aconteceu, e aí depois eu faço a minha pergunta. Não, ali foi o seguinte, infelizmente, eu nem sabia que estaria esse jornalista lá, e eu não acompanho o trabalho dele, nem de nenhum jornalista. Eu acompanho o jornalismo, mas e não uma figura, assim. Então, assim, o pouco que eu sempre vi dele, eu sempre vi que sempre foram coisas extremamente desrespeitosas, assim, e desinformadas e tal. Então, eu estava torcendo que eu não fosse perguntado, assim, o que aconteceu? Porque eu já estava bufando, falei, espero que eu não tenha que falar alguma coisa. Aí eu tive que... Né, as pessoas acham que eu fui agressivo, mas as pessoas acho que 1% do que... Sei lá, se 1% que acha que eu fui agressivo, se as pessoas lessem o que esse sujeito escreve, as pessoas não me achariam agressivo, entenderiam. Porque se tivesse todas as matérias dele antes do que eu falei, e aí... Claro que mesmo assim ficaria uma coisa exaltada e tal, entendeu? Agora,
é arriscado, né? Eu dei um tiro no meu pé, né? Quer dizer, eu fui criar confusão com um cara do Fantástico, que não sei o quê. Mas também o cara do Fantástico, hoje é ele, amanhã é outro, entendeu? E eu acho ele nocivo, assim. Eu acho que o trabalho dele é do que ele, assim, do que eu li, assim, do que eu vejo e tal. E eu observei mesmo no programa, assim, vi que ele é um cara imaturo, assim, né? Culturalmente, né? Um cara que tem como referência o London Calling do Clash, né? É um cara curto culturalmente, né? Então, assim, então é isso, né? Eu, infelizmente, errei a frase que eu estava citando, eu citei a frase, parece que do Bernard Shaw, né? E eu falei, que era do Zappa. Na hora, eu me lembro muito bem que quando ele me corrigiu, eu sabia que ele estava certo. Porque eu lembrava da frase do Zappa e eu sei disso aí. E eu tinha, mas a frase do Bernard Shaw é mais interessante e mais agressiva. Repita, por favor. Que é quem sabe faz, quem não sabe ensina, e quem nem isso consegue vira crítico. Eu adoro o quem não sabe faz ensina, é o mais sensacional de todos. Né? Eu que sempre detestei a escola e essa coisa do ensinadinho, do segunda, quarta e sexta você aprende, eu não acredito nisso. Então isso sempre foi irônico. E é óbvio que a maneira a ênfase que eu dei e a forma que eu falei foi agressiva e tinha uma energia pesada, porque, claro, é uma pessoa que não requerida por mim, entendeu? Assim, se fosse um outro jornalista, talvez a minha reação não tivesse sido aquela, entendeu? Mas sendo ele, o garoto que escrevia aqui agora, que escreve, sei lá, num blog, sei lá, não sei o que, Sanches e tal, seria a mesma reação que eu tive com ele. Eu ia botar para correr do mesmo jeito, entendeu? Agora, se fosse o Sérgio Augusto, eu não ia falar isso, entende? Eu não sou bobo, entendeu? Se fosse o Leonard Feather, eu não ia falar isso. Agora, um moleque, sabe, meio, sabe, com a calça lá para baixo, com aquele coisa meio grunge, assim, bicho, eu boto para correr, entendeu? Mas na hora. A sorte é que não rolou um dado Dolabella no negócio, assim. Tipo né? Que era para rolar, um empurrão, um negócio assim, né? Aí depois eu vi que ele, na coluna dele, ele falou quer dizer, eu vi na internet, assim, me mostraram e tal, e aí eu mandei um e-mail para ele, que ele não respondeu, e eu mandei um e-mail para algumas pessoas e tal, para que as pessoas vissem, né? Porque o programa foi editado, né? O programa foi editado a favor dele, assim, né? O programa, eu falei bem mais coisa, né? Uma das coisas que eu tinha falado é que ele tinha feito uma matéria. Ele estava falando que ele criticava o Cansei de Ser Sexy, porque era uma coisa que ele gostava de criticar o mainstream. Daí ele falou que tinha feito uma matéria sobre o Iron Maiden. Eu falei, poxa, mas quando você vai fazer uma matéria sobre o Iron Maiden não é mainstream e tal. Isso é o quê? Você fez essa matéria por dinheiro, é claro. Não, mas aí é o jornalismo, aí é o meu trabalho, quer dizer, então. É um negócio absolutamente cínico, quer dizer, é o trabalho dele, ele pegar um voo gratuito, ficar uma semana na Europa, por conta da gravadora, falando de uma banda que ele acha ruim, e a outra, enfim. Então um cara desse, bicho, fire, sabe como é que é? E aí, assim, tirando essa parte específica do Álvaro Pereira, você fala que você não gosta, né? Até a frase de críticos. Queria saber por que essa posição... Se é uma coisa que você acha que no Brasil não tem críticos de música, ou se é uma coisa também internacional, porque como a música, você disse, tem gente que acha que a mesmice é só aqui, mas na verdade é mundial. Eu queria saber mesmice crítica, como que é também. Eu sou um assinante de várias revistas de música há muitos anos, eu assino a Record Collector desde 1987. Eu aprecio jornalismo musical. Crítica de música eu não leio, entendeu? Eu dou uma olhada para achar engraçado, assim. Mas eu não compro um disco que tem um sujeito falando, pô, que legal isso aqui. Porque as observações são sempre absolutamente, sabe, são díspares e tal. E para quem é músico, eu sou músico, assim. As observações são risíveis, muitas vezes, sabe? Tipo, puta, ali naquela música, naquele clima vibrante, naquele canto chorado, naquela dor da guitarra, essas loucuras, assim, entendeu? Que não é nada disso, entendeu? Então, assim, não tenho nada contra os críticos, assim, quer dizer, nada contra os críticos, eu não curto esse lance. Mas é claro que a ênfase de agressividade que aquilo foi dado, foi porque eu estava lidando ali com um sujeito que, tá entendendo? Eu estava lidando com o Collor de Mello do grunge, entendeu? Então aquele cara tinha que
era para levar uma cacetada, era isso, entendeu? Não era uma coisa, não era para ser totalmente, né? Não, eu perguntei isso até, eu vou contar, a Daniela Mercury esteve aqui há pouco tempo assim, no início do ano. Teve uma polêmica, E ela falou que não existe crítico de música no Brasil, até porque as pessoas que são ditas, né, críticas, os críticos, chamados críticos, não conhecem de música, eles não são músicos geralmente, então eles não sabem nem a diferença de uma harmonia para um acorde. O pior é nem isso, eu concordo, por exemplo, o editorial do lado, não só do... Quando a gente fala o Pereira Júnior lá, é ele e uma turma toda, é Pedro Alexandre Sanz, é tudo a mesma coisa, é tudo meio surdão, ouvindo... quem começou a ouvir música a partir dos Sex Pistols e ouviu o pós-punk, e hoje gosta de música eletrônica e não sei o que, essa coisa aí, que eu sei o que é. É aquela calça que tem aquela correiazinha assim atrás, entendeu? Aí usa aquele tênisinho, aí aquela calça caindo aparecendo a cueca, entendeu? Uma chatice do cacete. É um negócio assim, é vazio demais, entendeu? E eu nunca podia imaginar que isso domina os meios, isso é o que domina, porque esses caras dos anos 80, eles ficaram velhos. E eles estão hoje nas redações, nos jornais, estão em tudo. Então são eles que dominam. Então são os caras que tinham o disco do The Cure na prateleira. Não que eu gosto do The Cure e também gosto do The Clash. Mas eles tinham isso como a referência única. Essa ideia de que o crítico tem que ser músico, eu não acredito nisso. Assim. Talvez porque eu não acredito que tivesse que ter uma crítica em cima da arte, sabe? A crítica da arte, né? Eu acho engraçado, assim, mas a crítica da arte eu acho leviana sempre, assim, né? O cinema conseguiu com alguns críticos, mas na verdade o que o cinema muitas vezes consegue é risível também, entendeu? As análises que os críticos fazem, os diretores morrem de rir, entendeu? É o mesmo que os músicos fazem também, riem, no fundo riem. Então, como os caras sabem que tem esse riso, aí tem essa maldade, por outro lado, sei lá, é só isso que eu acho ruim, assim, e que acontece, que existe, que é um fato, né? Legal, super esclarecido. Thiago Cesário, Ed, eu ouvi dizer que você é um exímio colecionador de várias coisas. O que mais você coleciona além dos vinis? Vinil, quadrinhos e filmes. Filmes, principalmente filme preto e branco e filme dos anos 70 e... Em formato específico? Em DVD, hoje em dia tem sido DVD, né? Eu tenho muito VHS, né? Comprei muito VHS, mas tenho DVD, muito DVD. A próxima pergunta é do Newman. Desde o Segundas Intenções até o Aistelum, é isso? Isso. Senti um instrumental experimental maravilhoso que você fazia com seus músicos. Amo, ele põe em letras garrafais, o Ed orquestral. Esperava pôr na prateleira do Return to Forever aqui na minha coleção. Mas para mim, o Chapter 9 soou como um passo atrás, apesar de ser muito bom. Você não acha que devia continuar seguindo aquele caminho? Pretende retomá-lo? Assim, aquele caminho é um dos caminhos, assim, entendeu? Ele tecnicamente ele é um passo à frente. Mas isso aqui, esteticamente, é um passo ao lado. Né? Para mim, eu acho que esteticamente, não acho que o David Bowie é pior do que o Miles Davis, entendeu? Porque o David Bowie, sei lá o quê, não compôs Nardiz, entendeu? Porque ele é um músico menor, ou um músico mais simples e tal. Acho que aí volta até naquela questão que a gente estava falando do crítico, enfim, tudo isso aí, não é isso. A questão não é essa, acho que o mérito aqui é estético, é conceitual, né? E não técnico, né? E talvez esses outros discos tenham um mérito conceitual também, mas tem algo tecnicamente mais exuberante. Então, por isso, essa observação que ele está fazendo. Né? Legal. A gente está chegando no final já, Ed. O Elber manda a última pergunta. Vi uma vez você dizendo que não se interessa tanto com as letras das canções, que não é costume seu parar para analisar. Uhum. Na sua opinião, isso seria algo menor? Além de não gostar de letras, você também não gosta de livros? Não, eu adoro livros, eu tenho milhares de livros, né?
eu não sou ligado na literatura de romance, assim, nem romance, nem poesia. Eu tenho milhares de livros técnicos sobre os assuntos que me interessam. Então, livros sobre música, sobre cultura pop, sobre, né, essa cultura dos anos 60, 70 e tal. Então, a minha casa é milhares e milhares de livros. Eu compro trocentos livros por dia, né? A minha ligação com a letra, realmente, eu não tenho ligação com o texto, assim, eu mesmo, por exemplo, quando eu vou cantar essas músicas no show, eu sou um locutor dessas músicas, e não um ator dessas músicas, sabe? Eu vou interpretar, eu vou, sabe, incorporar Não, eu incorporo os acordes e tal. Eu sou um locutor de narrativas dos letristas e um executante dos meus temas ao vivo, entendeu? Mas, antes de mais nada, um bom bebedor de vinho e um ouvinte de vinil, que é isso que eu gosto de fazer mesmo, entendeu? Ouvir disco e escutar disco. Eu gosto mais de ouvir disco do que fazer. Mas eu gosto de fazer também, mas ouvir disco é uma maravilha. É uma das melhores coisas que tem. Ouvir o disco dos outros é bom demais. Tá pronto e tá bom, e tudo tá bom, porque não é o seu, né? Então tudo tá perfeito o tempo inteiro, tudo é brilhante, né? Ou mesmo que não seja, é curioso, né? Tem uma certa condescendência, né? Legal, Ed, para finalizar, vou fazer a pergunta que não apareceu por aqui estranhamente. E shows desse disco? Tem turnê? O show, tem uma turnê que vai seguir aí e tal. Vamos fazer shows pelo Brasil e pelo mundo, espero eu. E os primeiros 3 shows são nesse fim de semana agora, no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo, sexta, sábado e domingo. Né? Dia 17, 18 e 19 aqui em São Paulo, no Sesc Vila Mariana. Confirmados também, já tem dia 8 de novembro em Brasília e dia 22 em Belo Horizonte. No site tem algumas outras datas lá que estão para confirmar, que com certeza a hora que tiver tudo em cima vai estar lá confirmado. Você pode acompanhar o Ed Mota na tua cidade. Obrigada. Tem um último recado para os internautas que estão assistindo a gente, Ed? Bom, galera, então, recomendo não desligar o computador, deixar o computador ligado sempre, que quanto mais desliga o computador, é a festa do pessoal da manutenção, porque aí quebra direto. Então deixa ligadão, porque faz bem, né, o computador, tudo isso. E limpar a lixeira sempre, né? Eu limpo a lixeira o tempo todo, eu sou viciado em limpar a lixeira de computador. A minha lixeira está sempre limpinha, é uma paranoia total. Assim. Você tem toque? Toque virtual? Eu tenho milhares de toques. Não, eu sou cheio de toque, eu tenho 2 computadores, um do lado do outro, tipo Rick Wakeman, assim. Fica um PC e um Mac, assim. O que não roda no Mac roda no PC e fica aquela loucura. Safari e Explorer, tudo ao mesmo tempo. E Google aqui, e eBay no outro, e não sei o que, e pesquisa, e já vê quanto é o preço, e tá entendendo? É uma loucura. Já que ele falou para não desligar o computador, vou relembrar que você pode baixar o álbum na Trama Virtual. Tem link aí para você. Esse aqui é o Chapter 9. Obrigada, até a próxima. Tchau. Valeu. Obrigada.